Paz do Senhor, meus irmãos. A maioria dos nossos irmãos já deve ter ouvido a expressão de Jesus, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. E já deve ter ouvido muitas explicações e definições, e quem sabe você clicou em cima desse vídeo achando que eu iria resolver o problema da agulha e do camelo, certo? Se era mesmo um camelo e se era realmente uma agulha de costura. Mas eu te convido a dar uma olhada na mensagem principal da expressão de Jesus, já que no contexto Jesus está falando com um jovem rico e na sequência então ele trata de usar essa linguagem. E uma coisa que eu sempre gosto de analisar é se no texto existe alguma figura de linguagem. E ali eu encontrei uma figura de linguagem chamada hipérbole. E a hipérbole nada mais é do que um exagero na tendência de enfatizar alguma narrativa, e esse exagero ele aparece em outros textos também, tanto ele pode ser para mais quanto para menos. Quando a Bíblia diz assim que ao relatório dos espias diz que os cananeus tinham uma cidade tão alta cujo cume tocava os céus, é uma hipérbole, é um exagero. O salmista diz que toda noite faço nadar meu leito em lágrimas. Ele não fazia a cama dele nadar, mas ele chorava bastante. É isso que ele estava querendo dizer. Quando Davi ele diz a Saul que saísse a procurar no deserto uma pulga, ele se coloca como se fosse uma pulga, dizendo a Saul, uma pessoa tão insignificante como eu, receber a atenção do rei, 3.000 soldados, gastar o seu precioso tempo de vida para ficar tentando me matar. Eu sou insignificante, sou uma pulga no meio de um deserto tão grande. Então é uma hipérbole, só que no sentido diminutivo, né? Então quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ele está usando uma hipérbole, uma figura de linguagem, né? Não literalmente. Porque literalmente é claro que não iria acontecer, mas na figura o que Jesus está dizendo é que é impossível humanamente alguém se salvar. E o que é rico, né, e está apegado aos bens, como no contexto alguém está apegado nos bens, fica mais impossível ainda aos homens, porque a salvação é fruto da graça de Deus, porque o complemento diz que para os homens isso é impossível, mas para Deus é possível. Então Jesus está dizendo que o rico não vai se salvar, ele está dizendo que é mais difícil. Então muitos dizem que o fundo da agulha é uma porta em Jerusalém, outros dizem que é um lugar de difícil acesso que tem que descer do camelo, o camelo passa com dificuldade. E outros dizem que é um simbolismo, o camelo significa uma corda de amarrar navio, etc e tal. Eu prefiro ficar com o que está no texto, né, ao invés de conjecturar, mas olhar a atenção para a mensagem principal. Às vezes a gente não tem muito dinheiro e acaba ficando com orgulho de ser pobre e acaba menosprezando o rico como se eles estivessem condenados. E às vezes o rico se acha autossuficiente e acha que não precisa de Deus também. E a gente precisa pensar sobre isso. A vida passa muito rápido e todos nós precisamos de Deus, todos nós. Se não fosse Deus ao nosso lado, não importasse o quanto dinheiro você tem ou quanta falta você tem, o quanto você sabe e o pouco que você sabe, quantos diplomas você tem ou quão poucos diplomas você tem, que nada tome o lugar de Deus no seu coração, que não haja ídolos no nosso coração. É isso que Jesus está querendo dizer. E dizendo também que a nossa incapacidade humana de conseguir por mérito próprio uma salvação, nós dependemos de Deus. Amém? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.